Fala galera Unidizas, tudo bem? Bom, creio que muitos de vocês não me conhecem. Creio que vocês já tenham visto que o Unidizas tem mudado algumas gravações feitas no estúdio e sou eu que estou responsável por trás das câmeras, né? E hoje eu estou aqui na frente das câmeras que eu quero explicar um negócio para vocês. Meu nome é Guilherme Santana e eu queria trazer uma palavra aí para vocês, tá bom? Bom, a gente vive falando de nova aliança aqui no Unidizas e afinal a gente pode ver a nova aliança em toda a Bíblia, na verdade, né? Então, na Bíblia tem coisas que nós chamamos de sombras, né? Ou apontamentos para Jesus, né? Então, a gente pode pegar na Bíblia toda e eu quero mostrar um aqui pra gente. Eu quero explicar a nova aliança com base no Antigo Testamento. E essa história está lá em 2 Samuel 9, certo? A partir do verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe respondeu: você é Ziba? Sou teu servo, responde ele. Perguntou-lhe a Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, um aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba perguntou: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei com bondade para casa por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Ou devolveu-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que eu preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia a ele e a família dele. Você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à casa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete era aleijado dos pés, foi morando em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Bom, vamos dar um contexto aqui nessa história. Acho que todo mundo aí que foi nas classes de escola dominical aí sabe da história de Davi, que derrotou o Golias com uma pedra. E Davi, ele era muito amigo de Jonatas, que ele era filho de Saul. Saul era o atual rei da época e teve um momento que Davi foi ungido como rei e tal, e o Jonatas morre em uma guerra, né? E a partir daí Saul também morre e Davi ele é coroado rei e entra como rei de Israel. Só que antes disso, é um detalhe muito importante que tinha uma aliança que Davi fez com Jonatas, que era o seguinte: na falta de caso um morresse em alguma batalha, alguma coisa assim, o outro cuidaria da sua família e dos seus filhos. Então, na falta de o outro cuidaria da sua família. E a partir daí, Davi, no seu reinado, estava lá pensando e lembrou dessa aliança que ele tinha com Jonatas. Então, ele procurou um servo e perguntou se ele conhecia alguém ainda da linhagem de Saul, né? Porque ele queria prestar a aliança que ele fez com Jonatas. E ele falou: sim, ainda tem um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. Então ele foi chamar, e Mefibosete, quando encontrou o servo de Davi, estava com muito medo. Porque, pensamos, quando uma dinastia acaba, é muito comum que o novo rei mate todos da linhagem antiga para que não tenha nenhuma tentativa de tomada de poder, certo? Então, Mefibosete saiu da sua cidade e foi até Jerusalém com muito medo. E Davi fala: não fique com medo, porque por causa da minha aliança com Jonatas você está sendo beneficiado. E a partir daí ele começou a comer todos os dias na mesa do rei. E é importante detalhar
Na época, quando você era aleijado, tinha alguma doença, isso significava que você era castigado por Deus por causa de algum pecado, porque você era impuro. E quando a gente está numa mesa, a gente senta na mesa do rei. E, detalhe, nossas pernas ficam escondidas, ninguém vê a nossa perna. Então esse detalhe era irrelevante para o rei. Então, seus erros não ficam expostos. E é exatamente isso que a gente tem o que aprender nessa analogia que a gente está fazendo aqui. E é exatamente isso que a gente tem que aprender aqui, certo? Então, por causa da aliança com o pai, com o filho, nós somos beneficiados. Então, Deus Davi, Jesus Jonatas, eu Mefibosete, dá mais ou menos para entender. Por causa da aliança de Deus com ele, nós somos inseridos e nós somos beneficiados. Nós podemos comer à mesa do rei todos os dias, sem que nossos erros sejam reparados, porque nossos erros foram totalmente perdoados na obra da cruz. E essa sombra é uma sombra que nós podemos entender completamente a nova aliança. Completamente. Porque Deus fez uma aliança com Cristo. E a partir daí Deus nos colocou dentro de Cristo, dentro dessa aliança. E a partir daí, Deus, quando Ele olha você, Ele não olha mais o Guilherme, Ele não olha mais você, Ele olha Cristo. E outra coisa, Davi ele dá todas as terras que ele tem direito por herança a Mefibosete. Então, a Bíblia nos fala que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então nós somos herdeiros, o Mefibosete era herdeiro das terras que ele tinha direito e cordeiro com Jonatas, entende? Então nós somos herdeiros e cordeiros de tudo que Deus tem e somos cordeiros de tudo que Deus e Cristo têm. Bom, e eu queria terminar aqui com um texto que Paulo escreve que resume muito bem essa nossa analogia aqui, que fica lá em Romanos 8, a partir do versículo 14, que ele fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então é isso, essa é essa verdade que eu queria deixar aqui com vocês hoje. Então com isso eu queria finalizar aqui. Lembre-se que vocês são muito amados por Jesus, tá bom? Beijão, tchau!